Olá, muito boa tarde, graça e paz para todos. Eu tô aqui mais uma vez para a gente fazer o estudo aqui do Evangelho de João. E hoje a gente vai fazer o estudo dos capítulos 2 e 3. São capítulos muito importantes do Evangelho, especialmente aqui o capítulo 3, porque ele retrata uma das conversas mais profundas de Jesus, de todos os evangelhos, né? Então a gente vai entrar numa parte muito legal, tá? Antes de tudo, a gente ora, né? Só relembrando que a Bíblia que eu tenho feito o estudo é a versão Almeida, Revista e Corrigida. Se você tiver a Almeida Revista atualizada, dá na mesma. Se você tiver a King James, dá na mesma. Se você tiver a NVT e a NVI, dá na mesma. Por quê? Embora as palavras sejam diferentes, o contexto, o conteúdo é o mesmo. Eles atentam para o mesmo objetivo, apontam para o mesmo foco, tá? Então não se preocupem a respeito disso. É possível sim estudar através de uma Bíblia diferente. E além disso é bom, né, ter um caderninho, né, uma caneta para fazer uma eventual anotação, algo de novo que você ouça e que agregue aí aos seus estudos também. Que eu reitero hoje aqui, né, o que eu disse ontem, que o estudo ele é bom para todo mundo, ele é bom para quem apresenta, porque quem apresenta também está estudando, né? Também está aprendendo. E isso é muito bom, porque a gente tem que ter sede de Jesus realmente, né? A gente precisa estar aqui para ser luz e sal. E o sal, ele representa justamente isso, né? A nossa sede da palavra de Deus. E então que sejamos sempre sedentos da palavra de Deus e aquilo que a gente vai absorvendo e aprendendo, vai edificando a nossa vida, é fundamental que a gente divida com os demais, porque muita gente não tem tempo para sentar e para fazer um estudo mais profundo. Então, com certeza, ajuda muita gente. E eu espero que você também que estiver ouvindo esse estudo também possa compartilhar com o próximo a respeito das maravilhas, a respeito da grandiosidade, da divindade de Jesus. Tá bom? Então a gente vai orar agora e aí a gente dá início ao estudo do Evangelho. Espírito Santo de Deus, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui e nós reivindicamos aqui, nós invocamos a Tua presença, Espírito Santo, para estar entre nós nesse estudo, que cada palavra que seja ouvida aqui, que nos sirva de alimento, que nos sirva de nutriente, que fortaleça as nossas raízes, que fortaleça o nosso relacionamento e a nossa intimidade contigo. Espírito Santo, leve para Deus as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas súplicas, que elas possam ser ouvidas por nosso Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, para que Deus ouça e nos traga os milagres que nós precisamos, as transformações que nós precisamos em nós mesmos e nas nossas vidas. Que o inimigo seja repreendido, eu repreendo agora, em nome de Jesus, a presença do inimigo, para que ele não venha interferir neste momento de estudo, nesse momento de devoção e dedicação ao Senhor, através aqui das Escrituras Sagradas. E nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que esteja não só neste momento conosco, mas em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Hoje, os capítulos que nós vamos estudar são 2 e 3 do Evangelho de João. E
deixa eu ver aqui se eu tenho alguma observação nesse momento para fazer para vocês. Mas eu acho que agora não. Então a gente pode começar no capítulo 2. As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Ao terceiro dia, nesse versículo, refere-se provavelmente que seja esse terceiro dia a partir do encontro com Natanael, que ele teve lá no capítulo 1. Então, ele teve um encontro com Natanael, aí ele partiu para Caná da Galileia, e 3 dias depois desse encontro, aconteceu ali um casamento. E estava ali a mãe de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus, então isso pode ser um indício de que a mãe de Jesus era parente de um dos noivos, ou ela estava ali como uma convidada, uma amiga muito chegada dos noivos, né? Porque ela já estava ali na festa de casamento. As festas de casamento nessa época, elas duravam aí em torno de 7 dias. E a gente vai ver nesse primeiro milagre de Jesus que o vinho ele tem uma importância física, material ali naquela festa, porque uma festa sem vinho não era uma festa digna, né? As pessoas, se deixassem faltar o vinho numa festa, essa festa seria uma vergonha, né? Faltar o ingrediente principal. Mas a gente vai ver também que o vinho ele tem uma simbologia muito importante dentro desse capítulo, e especialmente a respeito do milagre de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Eu amo esse versículo. Por quê? Porque esse versículo diz que também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Gente, a gente precisa, se a gente quiser conhecer os milagres de Jesus, a gente precisa convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Porque não tem como a gente vivenciar milagres de Jesus sem que ele esteja presente na nossa vida. E para ele estar presente na nossa vida, nós precisamos convidá-lo a fazer parte da nossa vida. Por isso é tão importante que a gente tenha e construa um relacionamento de muita intimidade, um relacionamento de profundidade mesmo com Jesus. Isso é convidá-lo para estar na nossa vida. E a partir do momento que ele está presente, que ele é o centro ali, aí sim a gente começa a ver os milagres de Jesus. Versículo 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Esse versículo ele tem 2 prismas assim, né? Tem 2 visões. A primeira delas é que Maria podia simplesmente estar dizendo para Jesus, o filho dela, não tem vinho, acabou o vinho, né? Mas por outro lado, ela já acompanhando ali o próprio filho, né, durante o início do seu ministério, ela sabe quem Jesus é. Ela provavelmente o viu sendo batizado, viu recebendo o Espírito Santo. Além disso, a gente sabe que ela recebeu, né, a visita do anjo Gabriel dizendo que ela seria a mãe do Filho de Deus. Então ela sabia que Jesus é o Filho de Deus. Então ela poderia estar dizendo para ele: meu filho, não tem vinho, então faça alguma coisa. Porque eu sei que você pode, porque você é o Filho de Deus. Então ela pode ter dito dessas 2 formas, né? Então, versículo 4. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Muita gente olha para esse versículo e pensa: nossa, mas Jesus não precisava ter tratado a mãe dele assim. Mas eu vou explicar para vocês, de acordo com os estudos que eu fiz também a respeito desse versículo, especialmente, que assim, naquela época, quando se chamava uma pessoa de mulher, mulher era num sentido assim de respeito à pessoa,
como hoje a gente chama alguém de senhora, naquela época e naquele ambiente especificamente, chamar uma mulher de mulher era como se estivesse chamando ela de senhora. E porque Jesus fala que tenho eu contigo? Porque provavelmente, como Jesus, ele conhece, né? Ele conhece a nossa mente, tudo que passa pela nossa cabeça, pelo nosso coração. Então Jesus provavelmente já sabia, provavelmente não, com certeza, já sabia que ela ia lhe pedir algo. E ele fala aqui, ó, ainda não é chegada a minha hora. Por que isso? Porque Jesus, ele não queria que naquele momento a sua glória fosse revelada. Tanto é que vocês vão perceber em alguns versículos, e inclusive quem já fez o estudo dos outros evangelhos também já sabe, que em determinadas situações Jesus pedia, olha, vá e não conte nada para ninguém, porque havia um momento certo de ser revelado o caráter ali, a personalidade de Jesus como Filho de Deus. Então, esse versículo, ele nos remete a isso. Em nenhum momento ele quis ser grosseiro ou indiferente com Maria, tá? Ele só queria dizer, mãe, calma, não chegou minha hora ainda, espera um pouquinho. Mas a sua mãe, ela diz aos empregados, por quê? Porque ela sabia que a situação era algo assim, né? Que poderia colocar tudo a perder, colocar aquele casamento a perder, de todo mundo sair dali falando mal, sabe? Quando a pessoa vai a um casamento, que acontece ainda hoje, e sai falando mal, nossa, a carne estava dura, nossa, a bebida estava quente, nossa, o bolo estava horrível, parecia uma sola de sapato. Então, mesma coisa, então havia um medo iminente ali disso acontecer, né, por parte de Maria. Então ela vai e ela diz aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. Porque de verdade, Maria sabia que Jesus, ele, naquele momento em que ela disse não tem vinho e que ele diz ela ainda não é chegada a minha hora, mas o comportamento dele provavelmente já disse ali para ela que sim, ele faria alguma coisa. E então, nesse momento aqui exato, Jesus passa a ser o protagonista dessa festa, o protagonista desse casamento. Os noivos deixam de ser importantes, o vinho deixa de ser importante, mas o milagre de Jesus, o que ele faz ali, a presença dele é que vai proporcionar, vai salvar aquela festa. Então, tudo começa, né? E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, 39 litros aproximadamente. E aqui, ó, diz 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. A gente sabe que o número da plenitude, da perfeição, biblicamente falando, é o 7. 6 talhas para purificações dos judeus significa que eles estavam próximos da plenitude, mas eles ainda não conheciam a plenitude, porque a plenitude estava ali na festa e iria mudar aquela situação, mudar aquele momento ruim que os noivos estavam passando ali. Aí disse-lhes Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Esses 2 versículos, 2 coisas importantes. Enchei de água essas talhas até a boca, até em cima, até quase transbordar, né? Lá no limite, assim. Isso significa que isso nos remete, nos traz a abundância de Deus, né? E Deus não trabalha com pequenas quantidades. Deus, quando ele quer trazer bênção, ele traz. Não é meio copo, é uma talha cheia até a boca. Então, é isso que está querendo dizer aqui. E quando levam ao mestre-sala, o mestre-sala era uma pessoa que experimentava aquilo primeiro para saber se era digno de ser entregue ali
às outras pessoas, né? Então ele experimenta. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Então, assim, o mestre Sala não sabia o que tinha acontecido. Ele não sabia de onde tinha vindo, né? Ou seja, ele não sabia que Jesus foi lá e transformou a água em vinho. Então ele chama o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, até esse momento, sem que ele soubesse quem foi que colocou aquele vinho bom ali, porque ele não sabia, ele vai e diz para o noivo: poxa, você guardou o vinho bom para o final. E então, assim, ele ainda ignorava, né, que Jesus tinha feito um milagre, porém ele já tinha experimentado desse milagre, ou seja, o milagre de Deus, ele atinge não só a nossa vida, mas até a vida de quem está ao nosso redor. Porque o milagre de Deus, quando ele vem para nós, ele vem numa bênção tão grande, ele vem algo tão bom, que geralmente ele é tão grandioso que ele se manifesta às pessoas ao nosso redor. E isso é muito real. Você pode, se você já recebeu algum milagre de Deus, vamos dizer assim, algum milagre financeiro, ou um milagre de ter sua própria casa, ou um milagre de receber um emprego, você há de convir que se você consegue um emprego, aquele emprego vai te ajudar no sustento da casa. E assim as outras pessoas que são dessa mesma casa também serão beneficiadas. Quando você recebe um milagre financeiro, esse milagre financeiro você vai pagar suas contas. Então, digamos assim, se você tem conta que você está devendo alguma coisa, quando você paga, esse milagre ele beneficia quem você pagou. Aí você ajuda alguém, olha, você está precisando de alguma coisa, eu vou comprar para você, você ajuda essa pessoa. Então, o milagre ele atinge até pessoas que não sabem que você recebeu um milagre. E foi isso que aconteceu, que o mestre Sala falou: nossa, isso é bom demais. E continuando aqui, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E aqui finaliza esse primeiro milagre de Jesus, porém as outras pessoas ainda desconheciam o milagre. Os únicos que creram nele foram os seus discípulos que estavam ali presentes. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Cafarnaum ficava aproximadamente 24 quilômetros ali de distância de Caná da Galileia, então presume-se que em um dia andando eles chegaram até Cafarnaum. Aí vem uma nova fase aqui da caminhada, né, do ministério de Jesus, que é quando Jesus purifica o templo. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa importante para dizer para vocês. Que eu ia falar para vocês, né, sobre o vinho, que o vinho ele tem uma simbologia também espiritual e não só material ali. Por quê? Porque o vinho ele pode ser metaforicamente comparado à limitação espiritual da época das pessoas, né? Então as pessoas elas se conformavam com aquele vinho medíocre perto do vinho que Jesus apresentou ali, lhes deu. Então eles estavam assim vivendo satisfeitos com aquele vinho. Então é como se fosse assim: eu estou satisfeito com essa situação espiritual, estou satisfeito com a lei mosaica, estou satisfeito com o que os fariseus nos ensinam, os sacerdotes nos ensinam, e está tudo bem. As 6 talhas,
para a purificação dos judeus. Estava satisfeito, não preciso atingir a plenitude, não tinha essa busca. Então, o vinho ele representa, ele tem essa representação espiritual também ali nesse primeiro milagre, tá? Aí a gente vai aqui para Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Diz que ele participou, dentre os evangelhos pode-se contar 4 Páscoas. Então presume-se que o ministério de Jesus tenha durado aproximadamente 3 anos e meio, porque ele participou dessas 4 Páscoas, além de algumas outras festas, né? E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Aqui ele vai para o templo. Esse templo é o templo de Salomão, que foi reconstruído na época. Então aqui havia o templo ali no interior do templo. Os sacerdotes ali ocorriam os cultos, né, e todos os ensinamentos, e ao redor do templo os gentios faziam ali eram mercadores, né, eles vendiam mercadorias, moedas para sacrifício, animais para sacrifício, tudo, estava tudo sim relacionado a sacrifícios e tudo mais, porém não deixava de ser um comércio ali dentro da casa de Deus. E ao redor da casa de Deus significa dentro do pátio, né? O templo ele tinha ali uma área externa e é ali fora que eles ficavam. E tendo feito um azorrague de cordéis, né? Jesus ficou muito bravo mesmo, ele ficou irado. Lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Muitos até usam isso como argumento: se até Jesus se irou, porque eu não posso, né? Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque na verdade ali o momento em que Jesus ele se exaltou é porque ele reconhece o templo de Deus, do seu Pai, como um lugar de santificação, um lugar de glorificação. E aquelas pessoas estavam profanando isso, porque o lugar de templo é lugar de oração, onde você cresce espiritualmente, não financeiramente. Então, nada que estivesse relacionado às atitudes humanas do mundo seriam aceitáveis para Jesus ali, porque ele tem essa reverência em relação ao templo de Deus. Então, por isso, ele se exaltou e se irou e pediu para todo mundo sair dali. E ele, como filho de Deus, ele tinha no momento essa autoridade de tirar todo mundo dali. E ao que parece, todo mundo saiu mesmo. Tamanha era a autoridade de Jesus. Então Jesus ele veio com essa autoridade, com esse poder, e ele usou nos momentos adequados, e esse foi um deles. E seus discípulos, olha só, observando tudo aquilo, lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Isso aqui é um texto que remete ao justo sofredor, que está lá em Salmos 69, versículo 9. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Sempre, né, as pessoas com aquela coisa de pedir uma prova, né? Me prova então quem você é, porque se você está dizendo que eu tenho que sair daqui, me diz por quê, quem você é e o que você faz, quem é você para me tirar daqui. Foi basicamente isso que eles perguntaram para Jesus. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Derrubem esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, assim, os judeus, eles começaram a procurar argumentos ali, né, para fazer um contra-ataque a Jesus.
E disseram para ele, demorou 46 anos para ser levantado, porque ele foi reconstruído, né? Então demorou 46 anos para o Templo de Salomão ser reconstruído ali. Ele havia então sendo utilizado como templo dos sacerdotes, dos judeus ali de oração, enfim. E aqui deixa bem claro que ele falava não este templo, né? Você vai derrubar esse templo, mas ele não estava falando do templo de Salomão, ele estava falando do templo ele mesmo, que em 3 dias, né, ele ressuscitaria e seu corpo subiria glorificado de novo aos céus. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, olha só, Jesus, a gente viu lá no capítulo 1 ontem, que ele veio e o mundo não o conheceu. E não o reconheceu, né? Porque sabendo que o Filho de Deus estava presente durante a criação de todas as coisas, de tudo que existe hoje, deveríamos tê-lo reconhecido naquele momento, né? Quando ele surgiu entre nós. E ele permanece ali, fez muitos outros sinais, né? Como está descrito aqui, mas ele não confiava neles, nos judeus, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E é muito interessante, né? Porque Jesus veio e ele viu com seus próprios olhos, embora ele já sabia de tudo isso antes, mas ele pôde vivenciar ali, ter a experiência física, né? A experiência humana de estar entre pessoas que não conseguiam olhar para ele e enxergar o Filho de Deus. E então muitos não criam nos seus milagres, não criam nas suas palavras, não criam na sua sabedoria e em nada do que ele fizesse. Então agora a gente entra no capítulo 3. Esse sim, o capítulo, não que os outros não sejam, mas eu acho que é um dos mais profundos em que Jesus tem essa conversa que instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, que é o que nos salva, né, gente? O que nós cristãos vamos sempre em busca desse objetivo para que a gente possa conhecer o reino dos céus. Então vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Primeira coisa que a gente deve reconhecer aqui é que Nicodemos, embora ele fosse um governante dos judeus, ali do Sinédrio, né? Ele teve essa humildade, porque ele provavelmente observou muito a Jesus enquanto Jesus fazia os milagres e tudo o que Jesus dizia. Então ele conseguiu reconhecer em Jesus, entre aspas, assim, de uma maneira muito grosseira, que Jesus era diferente. Não ainda que Jesus era o Filho de Deus. Ele fala aqui, sabemos que és mestre vindo de Deus, mas ainda não tinha essa certeza sobre ser o Filho de Deus ou não, né? Aí Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, olha só, aqui, primeiro, Nicodemos ele vai à noite, de madrugada, atrás de Jesus, para buscar essas informações, tirar essas dúvidas, ter uma conversa ali com Jesus. Por que ele vai? Porque ele sabia que ele seria
criticado de forma absurda e talvez até sido desligado, né, ali do sinédrio, da posição alta que ele ocupava ali no sinédrio. Então ele vai escondido atrás de Jesus. E quando ele faz essa pergunta, fica bastante claro que as escamas ainda cobriam os olhos dele, mas Jesus conhecia o coração dele, né? Porque Jesus lhe responde, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, isso é o que Jesus responde, né? Porque primeiro Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, você tem que matar o seu velho eu para nascer um novo eu. E para nascer um novo eu, quando a gente decide, eu quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Então nós já conseguimos ver o reino de Deus. E aí a gente precisa matar e limpar, nos purificar de todos os nossos pecados, para a gente poder entrar no reino de Deus. E para a gente entrar no reino de Deus, a gente precisa nascer da água e do Espírito, que é o batismo, que nós precisamos ir lá e receber o batismo para que o Espírito Santo ele passe a nos transformar e fazer morada em nós. Mas imagina, na época, Nicodemos entender uma situação dessa era praticamente impossível, né? E Jesus continua, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que ele quis dizer aqui é que o Espírito e o vento, eles provocam mudanças que podem ser observadas, mas nós não os vemos. Então, assim, o Espírito Santo, ele vem e começa a fazer uma transformação em nós, mesmo sem a gente saber que ele está aqui. A gente não o vê, a gente não consegue pegar nele, embora ele seja considerado uma pessoa, e isso a gente vai entrar futuramente nesse assunto, que ele não cabe agora, porque agora a gente está estudando exclusivamente os capítulos do Evangelho de João, né? Mas no momento oportuno a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Então, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Aí Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Ou seja, ele está dizendo, tudo que você sabe não é suficiente para você entrar no reino. Você estuda, mas você tem na sua frente aqui o Filho de Deus, aquele que vai te trazer a vida eterna, que vai abrir os seus olhos para que você possa ver os céus abertos e os anjos de Deus e todas as grandes maravilhas que Deus executa, porque você está preso aos ensinamentos dos homens, né? E aí Jesus continua, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitai o nosso testemunho. Que na verdade é o que eu acabei de dizer, né? Ele fica tão ligado às coisas ali, à lei, né, na época, que ele não conseguia enxergar que o Filho de Deus, né, a graça estava ali presente diante dele, e os milagres que ele já vinha fazendo já testemunhavam sobre ele, e ainda assim eles não tinham os olhos abertos e o coração aberto para vislumbrar quem era Jesus Cristo naquele momento. E Jesus continua, se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Porque até o momento, Jesus estava dizendo apenas do que a gente precisa fazer como homens. A gente precisa abandonar nossos pecados, a nossa vida mundana, escolher Jesus e aceitá-lo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador.
E depois disso, a gente vai e se batiza, o nosso corpo, a gente se batiza para a gente ser transformado e para aí o Espírito Santo começar a nos transformar. Então, assim, até aqui a situação ainda era basicamente física. Daqui em diante é que começam as coisas espirituais. E como é que ele poderia falar sobre isso com Nicodemos se ele não estava conseguindo entender as coisas terrestres que Jesus tinha acabado de dizer, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ora, ninguém subiu ao céu, nenhum de nós, senão o que desceu do céu, Jesus Cristo, porque ele já estava no céu e ele desceu do céu. O Filho do homem, o Filho de Deus, o Filho do homem, né? Que está no céu. Deus está no céu, Jesus estava lá com ele e desceu. O único que conseguiu essa proeza até hoje, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse levantado, ele tem um sentido, né? Porque Moisés levantou a serpente no deserto. Como foi que aconteceu isso? Era um cajado que Deus disse para ele, levanta e ele se transformará numa serpente, ele vai salvar vocês. E essa serpente salvou porque ela foi lá e fez um estrago entre os egípcios, né? E aí ela volta e ele abaixa e se torna um cajado novamente. E então ele fala esse levantar da serpente nesse sentido, e ele também fala o Filho do homem seja levantado. O que remete à sua crucificação, né? Que ele foi levantado ali na cruz e dali o corpo dele ficou, mas dali ele subiu, né? Ele foi definitivamente aos céus. Então aí vem o versículo que a Bíblia toda se volta a esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui ele faz uma comparação, né? Justamente por isso ele fala da serpente, porque é uma comparação, porque a serpente o cajado foi transformado em serpente para salvar os hebreus dos egípcios que os perseguiam naquele momento. Então ele também seria levantado para salvar a humanidade dos seus pecados. Olha que coisa incrível, maravilhosa, né? E Deus enviou o seu Filho para isso, para esse propósito. Ele não usou mais de outros artifícios para que isso acontecesse, né? Mas ele trouxe o seu próprio Filho para que essa salvação acontecesse a todos nós. Então Jesus continua, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Crer em Jesus é o caminho para a vida eterna, caso contrário, a condenação. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que trevas? Porque o mundo já estava condenado às trevas a partir do momento que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Então o pecado ele foi inserido no meio da humanidade e nós já nascemos todos pecadores. E desde então Satanás vem fazendo a festa aqui, né? E ele é as trevas, e quem está no mundo, quem gosta mais das coisas do mundo do que das coisas celestiais, está escolhendo Satanás. Então está em trevas. Então a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, mesmo sabendo que a luz estava aqui, os homens continuaram amando as trevas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É aquela coisa, né, gente? Quem tá em pecado não suporta a luz, porque a luz revela
tudo, né? Quando você traz à tona algo, aquela coisa, né, bombástica, né? Nossa, aquela notícia que explode aí, que vira uma notícia, cai aí na popularidade, né, do povo, vira um hype aí na internet, né? Então, assim, era mais ou menos isso. O ser humano, ele queria continuar pecador, porque se ele fosse a luz, os seus pecados seriam revelados. Então, os pecados, eles precisam das trevas para continuar escondidos. Mas, olha o que Jesus disse em seguida: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por isso é tão importante a gente reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, porque quando nós confessamos os nossos pecados, nós entregamos a Deus as nossas iniquidades, as nossas transgressões, Ele nos purifica dos nossos pecados. E aí, a partir desse momento que a gente reconhece a luz e que a gente entra dentro dessa luz, que a gente vive aqui como filho de Deus, então, a gente não tem mais nada, a gente não tem medo de que nada seja visto em nós, porque nós não escondemos mais em nós nenhum tipo de pecado. Nós estamos, sim, em busca da santidade. Então, a luz, ela pode vir e pode iluminar a nossa vida de dentro para fora, porque nós não temos mais pecados escondidos. Olha que coisa fantástica, né? Maravilhoso, e glória a Deus por isso. Agora a gente entra aqui em outro testemunho de João Batista. Então, João Batista retorna aqui ao cenário no momento, né, para testificar ainda mais sobre Jesus Cristo. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Então, Jesus começou a batizar, ele batizava também. Imagina ser batizado por Jesus, gente, oh meu Deus. Eu falo, como eu disse ontem, eu fico viajando assim, o que eu faria se eu estivesse lá, nessa época? Como seria se eu visse Jesus, assim, gente, eu acho que, nossa, eu ia abandonar tudo, entendeu? Abandonar tudo, todas as coisas, porque eu queria andar com ele, queria ser batizada com ele, queria conversar com ele o dia inteiro, eu ia grudar, que é um carrapato mesmo ali em Jesus, porque fantástico, né? Então, ora, aí já entra João Batista. João batizava também em Enom, em outro lugar, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Sempre tem um judeu curioso ali, querendo conhecer as coisas, né? Sabe, é o mesmo que está acontecendo hoje na internet, né? Nós cristãos nos posicionando e pessoas ficam ali quietinhas só olhando, só para poder pegar o que a gente fala e distorcer e atacar e criticar, enfim. É isso que acontece. Já acontecia nessa época também. Houve então uma questão entre os discípulos de João e o judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então, assim, a pessoa estava falando: Jesus, que você está falando que ele é o Filho de Deus, ele está batizando também, sabia? Já foram lá fazer uma fofoquinha, né? Aí João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Ou seja, ele pode fazer isso, porque ele tem essa autoridade, ele recebeu essa autoridade, essa unção do próprio Espírito Santo. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Então, de novo, ele corrobora que ele não é o Messias, ele não é o enviado. Ele não é o enviado de Deus, né? Porque aqui a gente tem duas figuras, dois termos enviado. O de Jesus, que Jesus é o enviado direto de Deus, né? E João Batista é o enviado para testemunhar Jesus.
Então, enviado é aquela pessoa que é mensageiro de algo. Então, Jesus era o mensageiro de Deus e João Batista o mensageiro de Jesus. Então, esse era o papel de João Batista. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, essa minha alegria está cumprida. Quem tem a esposa é o esposo. Aqui remete muito à esposa, que é Israel, Israel era noiva de Cristo, né? Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo, o esposo Jesus Cristo, e o amigo do esposo João Batista, que ouve a Jesus, que assiste a Jesus, que vê o que Jesus está fazendo. E alegra-se muito só de ouvir a voz dele. Então, é muito maravilhoso, né? O que João Batista vem e diz em seguida, ó, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, assim, não se importe se ele está lá batizando, porque ele precisa crescer e eu preciso me diminuir, porque ele é o Filho de Deus. Sobre ele eu testemunho e testifico. Amém, né? Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Ele continua, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Então, assim, aquele que é da terra e fala da terra, mas Jesus não é da terra, Jesus é do céu, e ele vem e ele fala do céu. Mas o que ele viu e ouviu de Deus, ele testifica aqui, porque ele vem e fala aqui sobre o céu, sobre as coisas celestiais, sobre a eternidade, mas ninguém aceita o testemunho dele. Isso que João está dizendo aqui. Por isso necessário é que ele cresça e que João diminua, porque todo mundo atribuía a João Batista que ele seria o Messias, o enviado de Deus, mas não, ele era o enviado apenas para dizer que o Messias sim era Jesus Cristo. E ele continua, aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Então, por isso a importância de aceitarmos a Jesus Cristo. Porque aquele que Deus enviou, Jesus, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, Jesus ele tem o Espírito Santo nele, o poder do Espírito Santo, sem medidas. Ou seja, Jesus ele tem abundância de toda a sabedoria de Deus, de tudo que ele traz, o que ele viu e ouviu nos céus e que ele traz para nós na terra. E quem crê nisso, crê que ele é o Filho de Deus e que Deus é verdadeiro, que Deus existe, né? E o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, aquele que crê no Filho tem a salvação, tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho, condenado está, como nós lemos um pouquinho para trás aqui. Tem a condenação e sobre ele a ira de Deus permanece. Todas as coisas, Deus permite que aconteçam, né? Há uma permissão de Deus. A gente, quando vai lá em Jó, a gente vê que muitas, até as maldições, elas não vêm de Satanás. Satanás ele não tem autoridade nem mesmo para amaldiçoar a nossa vida. O Satanás ele se alimenta de pecado. Nós precisamos ser pecadores, nós precisamos estar em pecado para que ele haja na nossa vida. Aí ele faz a festa. Mas, inclusive quando a gente vê lá em Deuteronômio, especialmente ali nos livros onde Moisés se mostra como líder do povo de Israel, que Deus ele atribuía muitas maldições ao seu próprio povo por causa da sua desobediência. Então não adianta a gente falar que acredita em Deus, mas se a gente não fizer as coisas
da maneira como Deus nos ensinou, que é aceitando Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nos batizando, recebendo o Espírito Santo e buscando a santificação. Porque sem tudo isso, a ira de Deus ainda permanece sobre nós e condenados estaremos. Então, por isso é importante a gente saber e crer em Jesus como Filho de Deus, e é isso que esse Evangelho nos traz no seu sentido, no seu propósito evangelístico, que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E lembrando o propósito apologético, que é nós precisamos conhecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus, pregar a verdade da palavra de Deus, sem interpretações próprias, sem ideologias próprias, sem conveniências, porque isso não existe para Deus. O que Deus quer para nós e como Deus quer que nós sejamos e o que nós devemos fazer para que nós sejamos salvos está aqui. E não tem invenção. Não existe meio termo para a palavra de Deus. E a gente não pode interpretá-la a nosso modo. Então vem aqui, gente, busca uma vez, busca duas, busca 3, 10, 20, 100 vezes se for necessário. Porque busca os estudos, esses aprofundamentos, para que possa ficar bem esclarecido como é a metodologia de Deus, porque ele tem uma metodologia, ele gosta das coisas bem feitas e organizadas, tanto é que nós precisamos ser obedientes a Deus, e a gente é obediente a quem? A quem tem regras, a quem quer nos disciplinar, e essa disciplina é por amor de nós, para que nós sejamos salvos. Ah, nossa, mas Deus é muito bravo, Deus se ira facilmente. Não, ele não se ira facilmente. Ele quer te disciplinar, ele quer nos disciplinar. Então, para isso, ele nos exorta, para isso, ele nos mostra a diferença entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Ele vem e traz Jesus Cristo para que a gente creia nele acima de todas as coisas, acima de tudo, que seja a nossa prioridade em tudo, em todos os aspectos, em todos os âmbitos e áreas da nossa vida, porque é isso que vai nos salvar. E quando a gente conhece a Jesus, a gente conhece a trajetória e tudo que ele quer que a gente seja e que a gente faça para a gente ser salvo, amém? E uma das coisas mais importantes é que depois que a gente reconhece Jesus e que a gente se batiza e que a gente começa a ser transformado, que a gente realmente fuja do pecado e busque e corra atrás da santificação. Então a gente vai assim, a gente vai correndo aqui, né? Correndo aqui. Aqui está a santificação, então a gente vem aqui correndo dela e o pecado está aqui atrás tentando alcançar a gente. Mas quanto mais a gente está aqui, aí quando a gente chega aqui, óbvio que a gente nunca vai chegar à perfeição, porque perfeito só Jesus, né? Mas quando a gente colar aqui, ó, na santidade, o pecado não consegue nos alcançar mais. Amém? Então hoje a gente terminou a leitura e o estudo dos capítulos 2 e 3 aqui do Evangelho de João. Eu guardei até uma frase aqui bem interessante, né? Tem alguns apontamentos aqui para eu fazer também a respeito desses 2 capítulos, né, que nós lemos. Lembrando aqui, vou colocar esses apontamentos, que o nascer da água e do Espírito, ele nos remonta ao nascimento espiritual e à transformação espiritual, né? Nascer de novo e sermos transformados. Quem nasce de novo já consegue enxergar o reino, e quem se batiza nas águas entra no reino, então começa a ser transformado, né? Deixa eu ver aqui, bom... Agora vem a frase mesmo. Eu peguei uma frase aqui de Martinho Lutero para mostrar para vocês. Isso, até esse desenho que eu fiz aqui da gente correndo atrás da santificação. Martinho Lutero, ele disse assim: afoguei o velho homem nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar e tenho que matá-lo todos os dias. Isso é para a gente se lembrar que todos os dias o pecado vai correr atrás de nós, mas todos os dias nós precisamos fugir deles. A nossa renovação é diária. Então, todos os dias a gente tem que se preocupar com isso. E como é que a gente consegue isso, gente? A gente construindo um relacionamento com o Senhor.
um relacionamento com Ele vai nos dando todo o direcionamento do nosso caminho aqui. A porta, ela é estreitinha assim, ó, mas Ele nos ensina como entrar por ela. É fácil de entender tudo que Deus quer para nós, tudo que Jesus quer para nossa vida, né? O que nos remete à salvação, é simplesmente quando nós o buscamos de todo o nosso coração e quando nós construímos esse relacionamento com Ele. Então, quando a gente se afasta, que é quando a gente deixa para lá, né, esse relacionamento com Jesus, que a gente coloca as nossas distrações como prioridade, é aí que o pecado começa a chegar perto da gente ali na pista de corrida. O pecado começa a vir, ele começa a vir, começa a vir, começa a vir, começa a vir. Então a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso é importante a gente estar sempre buscando o nosso relacionamento com Deus diariamente, através dos nossos devocionais, das nossas orações, dos estudos bíblicos, da leitura diária da Bíblia, seja um versículo de um capítulo, não importa. Tem gente que fala, tem gente que só tem aqueles versículos lá que decora, já é alguma coisa, é um começo. Não se sinta pressionado a saber a Bíblia de cor. O que você tem que saber, o que você precisa é construir um relacionamento para que o Espírito Santo more dentro de você, o tempo todo. Para que você não queira que ele saia nem um pouquinho de dentro. Porque o diabo está aqui, ó, ao redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. E não é você que ele vai devorar, nem a mim que ele vai devorar, porque nós escolhemos Jesus, nós buscamos por ele um relacionamento, uma intimidade com ele todos os dias da nossa vida. Amém? Então, assim a gente termina, a gente vai orar para a gente encerrar. Espírito Santo, muito obrigada por mais esse dia, por mais esse estudo, por mais esse momento de devoção a Ti, de entrega, Senhor. Que o Senhor visite nosso coração, visite os nossos pensamentos, para que todos eles estejam voltados a Ti, Deus, porque nós o amamos, nós somos Seus escolhidos, a partir do momento que nós escolhemos Jesus e aceitamos Jesus como nosso Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador, nós Te escolhemos, Jesus, para sempre, para estar na nossa vida. Nós queremos completa, total distância do pecado, até que ele seja completamente aniquilado. Por isso nós buscaremos diariamente a Tua presença, Senhor, para que nós possamos encontrar a santidade, para que nós possamos ser santificados, para que nós possamos ser salvos e jamais condenados, porque nós queremos sim estar no reino dos céus o dia que chegar o nosso momento de estar aí, ou que se durante o arrebatamento nós estivermos aqui na terra ainda, que nós possamos ser o Seu povo escolhido e sermos arrebatados, para estarmos vivendo aí no paraíso junto de Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai, e amanhã estaremos de volta aqui com mais uma leitura do Evangelho de João. Obrigada, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigada a quem pôde estar presente. Muito obrigada. As lives sempre vão ficar salvas, então quem não conseguiu pegar inteira, pode buscar aí na página. Lá no meu canal do YouTube, Vanessa Pinho, ou Exército de Leoas também, dá para vocês encontrarem. Eu coloco de vez em quando o link aí nos stories e tem o link também do meu canal na bio, né, ali na página inicial do Instagram. Então vocês podem buscar por lá se vocês tiverem interesse em acompanhar esse estudo. E se tiverem alguma dúvida, pode me chamar, que aí eu vou buscar o esclarecimento aqui junto com o Espírito Santo para poder trazer para vocês, porque eu não tenho essa sabedoria, gente. Essa sabedoria é do Espírito Santo. Essa sabedoria vem dele. Eu também estudo aqui, estudo demais. Eu fico umas 2, 3 horas estudando para chegar aqui e poder passar aquilo que o Espírito Santo falou comigo, aquilo que eu busco através de outros pastores, de igrejas, né, de estudos bíblicos teológicos, apologéticos. Então, estou sempre em constante busca aí da palavra de Deus para trazer para vocês, mas nada vem de mim, tudo do Espírito, tá bom? Então, um beijo a todos vocês, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe essa semana e que o seu final de noite agora seja
muito gostoso, muito tranquilo, que você tenha a paz que excede todo entendimento, que é a paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo e até amanhã, às 17 horas, estaremos aqui. Beijo, tchau, tchau.